Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje, para conversar aqui com a gente, eu trago a Francine Mancini, ela que é coordenadora geral da AMA. Trago também a doutora Mary Lúcia Muniz, ela que é especialista em psiquiatria infantil, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o autismo, né? Eu queria dar boas-vindas aqui para vocês. Muito obrigada por participar do programa Alesp Cidadania e falar de um assunto tão importante, não é mesmo? Sim. Eu queria primeiro abordar, né? Queria que vocês explicassem, eu acho que a doutora Mary Lúcia pode começar nessa explicação, o que é o autismo? Bom, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer o convite do pessoal da AMA, da TV Alesp. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que é o autismo, e aí a Francine também, se quiser me ajudar, vou ficar muito feliz, Francine. O autismo, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento que consiste basicamente, né, em déficit da comunicação e da interação social e comportamentos repetitivos ou estereotipados, né? Então, o que é o déficit da comunicação e da interação social? É quando a criança tem uma dificuldade da linguagem, nas habilidades sociais, apresenta um atraso da fala, um isolamento social, e também alguns comportamentos repetitivos, balanço de tronco, às vezes balança, chacoalha as mãozinhas, né, que a gente chama de flapping, algumas expressões corporais diferentes, às vezes a criança pula, gira no próprio eixo, às vezes enfileira carrinhos, que mais? Bom, enfim, tem interesse por um assunto específico, fica ligada naquele assunto, isso a gente chama de hiperfoco, não consegue ter um repertório maior, gosta, às vezes, de um programa de televisão, de um determinado desenho, ou de um determinado assunto, de futebol, de calendários, de algum trecho da história, os comportamentos repetitivos, né, estereotipados também, eles podem consistir, além desses interesses restritos, num apego à rotina. Então, se a criança precisa fazer algo de diferente naquele dia, né, vamos pensar que o pai leva a criança e passa na padaria, leva a criança para a escola e passa na padaria todos os dias, e de repente a padaria fechou. Então, essa mudança aí da rotina incomoda muito uma criança, um indivíduo com autismo, né? E tem as dificuldades sociais, das habilidades sociais. Então, a criança não tem interesse pelos pares, pelas outras crianças, tem dificuldade em iniciar e compartilhar as brincadeiras, não faz contato visual, prefere ficar sozinha, brincar sozinha, aquela coisa que a gente escuta às vezes no consultório, doutora, ela está no mundo dela. Mais ou menos isso, né? Eu acho que eu expliquei assim, numa linguagem mais acessível para todo mundo, do que é o autismo, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa lá no início da gestação, né, através de alterações cerebrais, que podem envolver alterações genéticas, fatores ambientais também. Tá certo, obrigada, doutora. Eu vou estender também a mesma questão para a Francine, caso ela queira complementar essa questão, e já vou pedir para ela complementar com uma outra informação. Eu vi aqui que estima-se que 160, de a cada 160 crianças, uma tem o autismo. Ou seja, é uma doença bastante comum, né? É que hoje em dia o diagnóstico, as pessoas estão mais inteiradas, né, com diagnósticos, se fala mais sobre o autismo,
Então, acaba se tendo aí um número, eu não sei se a doutora até concorda ou não, mas um conhecimento maior científico. Então, você tem aí uma abordagem maior de pessoas com autismo. Então, eu não sei dizer se é porque eu até fui num congresso e aí o congresso também eles estavam discutindo isso, se realmente é o número que se aumentou ou se foram o conhecimento sobre o autismo que se aumentou, e isso faz com que as pessoas aí tenham sejam mais diagnosticadas. Então, e só complementando, é que para a AMA, as pessoas com autismo, elas aprendem, precisam aprender, né, devem aprender, só que é um aprendizado diferente do aprendizado de uma pessoa atípica, né? Então, a atípica, que no caso a gente está falando sobre o autismo, ela tem uma forma de aprender diferente da forma da pessoa que não tem autismo. Aprende, né? Mas que ambas devam aprender. É verdade. E você tocou num ponto bastante importante, né, Francine? Parece que se fala mais, né, sobre o autismo. Antigamente a gente não tinha tanta informação e fala-se até que existem níveis, né? Aí eu queria passar a palavra para a doutora, para ela explicar para a gente, então, que níveis são esses e como identificar. É feito algum tipo de exame? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Tá. Eu vou só complementar um pouquinho em relação à incidência. Hoje a gente já se fala que 1% da população brasileira apresente autismo, né, transtorno do espectro autista. Isso significa que 2 milhões de brasileiros têm essa condição. Então, de fato, a gente fica nessa discussão, se temos mais conhecimentos, se os critérios diagnósticos, né, segundo o último DSM-5, que é um livro, né, que a gente tem os critérios para diagnosticar as doenças, eles aumentaram, eles foram ampliados. Então, a gente não sabe se esse aumento também trouxe o maior índice de diagnósticos feitos, ou se o transtorno de fato aumentou, pode ter acontecido as duas coisas, né? E também é importante a gente sinalizar que o transtorno do espectro autista é mais comum em homens, né? Mais ou menos aí de 5 homens afetados para uma mulher. E tem como comorbidade mais ou menos aí 60% de deficiência intelectual. Só quis complementar um pouquinho, mas não vou fugir da pergunta, né? Que você tinha me perguntado, me questionado a respeito do espectro, né? Realmente, o transtorno do espectro autista, ele tem diferentes níveis, né, de intensidade, de prejuízos, né? Então, a gente fala do autista de alto funcionamento, que apresenta prejuízos leves e que normalmente ele consegue levar uma vida comum. Então, ele consegue estudar, trabalhar, se relacionar e não precisa de uma ajuda de outra pessoa para isso, né? Ou se precisa de uma ajuda, é uma ajuda muito pequena. Também tem o nível médio de funcionalidade, que daí o indivíduo tem um menor grau de independência e necessita do auxílio mais substancial, mais importante para desempenhar funções do cotidiano, como preparar o próprio alimento, ou tomar o banho, ou se organizar no ambiente da casa, ou da escola, ou até mesmo do trabalho. E aí também tem o de baixa funcionalidade, que são os casos mais graves, que podem ser aqueles indivíduos que não apresentam a fala, né, que são averbais, e que costumam ter necessidade de um apoio especializado e bem importante ao longo da vida. O autismo, como eu disse anteriormente, também pode ter um comprometimento intelectual, né, da cognição, também pode comprometer a linguagem, né, além já do déficit do próprio transtorno, mas um déficit como uma comorbidade, e também pode ter alguma condição médica ou genética, uma síndrome genética associada.
Agora, doutora, e também queria que a Francine falasse também, de acordo aí com toda essa experiência que ela tem nesse assunto, a gente vê crianças, às vezes, que têm dificuldade quando crianças, mas às vezes os pais demoram para se atentar e aí descobrem lá na frente que aquela dificuldade na fala ou aquela dificuldade de entender matérias escolares pode ser o autismo, né? Então eu queria que vocês falassem para o nosso telespectador que está assistindo a Alesp Cidadania, para os pais principalmente, o que tem que ficar de olho nos sinais? Embora seja um assunto que a gente tem falado muito mais, né, do que antigamente, acho importante a gente deixar aqui alguns sinais principais aí de que talvez a criança ela tenha aí o autismo. Aí se a Francine, por favor, puder começar. A minha formação acadêmica é de pedagogia, né? Então, quando eu atuava em escolas regulares, eu sempre olhava aquilo que a doutora falou, o contato visual, as estereotipias, né, de ficar rodando algum brinquedo, algum determinado brinquedo, a dificuldade de se manter sentado, dificuldade de quebra de rotina. Então, são geralmente esses tipos de comportamentos, né, que a criança acaba apresentando. É claro que tem os jovens com nível leve que acabam tendo esses mesmos comportamentos, mas uma fala muito pragmática, né, um comportamento que geralmente no dito popular é meio estranho, né, que você fala, tá estranho, o menino tá de guarda-chuva, porque ele tem medo de tomar sol, porque sol faz mal para a pele. Então, se leva algumas coisas muito ao pé da letra. Então, são esses comportamentos iniciais que a escola acaba, se a família não enxerga, né? Porque, geralmente, se é o primeiro filho, tem um pouco mais de dificuldade, mas a avó, o tio, sempre acabam dando esses toques. Mas, geralmente, no primeiro filho, esses sinais vêm da escola. Não sei se a doutora concorda com isso, mas a escola acaba dizendo isso, né? Que chorou, que não está tendo interação, que tem uma ecolalia imediata, né? Uma repetição de fala. A professora fala e aí ele repete, a falta de interação, e aí dá um pontinho de interrogação, e aí acaba compartilhando com a família, e aí vai um processo médico que a doutora pode continuar. Hoje, eu percebo que as famílias estão mais atentas. Então, elas vêm até o consultório, principalmente por conta do atraso de fala. A fala, ela se inicia aí por volta, né, o balbucio, por volta dos 9 meses. Por volta aí de 18 meses, a criança já precisa estar pronunciando 2 palavrinhas, mais ou menos. E as crianças atípicas, né, na sua grande maioria, apresentam esse atraso de fala. Então, normalmente, os pais vêm com essa queixa, né? Ou procuram primeiro, na verdade, o pediatra, achando que a criança não escuta, porque a criança autista também, quando é chamada, ela não responde, ela não olha para a pessoa que está chamando. Então, os pais pensam que a criança é surda, que tem algum problema e procura ajuda profissional. Mas a gente pode notar sinais, assim, da criança autista desde muito cedo, né? Mais ou menos, assim, aos 6 meses, é uma criança, às vezes, que é muito quieta, um bebê que não dá trabalho, que passa horas no berço, que não sorri. A criança com 6 meses, quando a gente brinca, ela faz aquela brincadeira de esconder com uma fraldinha, ela já corresponde, né? A criança autista, né, a criança atípica, pode não corresponder a essa brincadeira. Com 9 meses, ela já começa a dar o tchau. A criança atípica ainda não sabe, e com 1 ano a criança não aponta, não gesticula, e aí vem a questão da fala, né, mas por volta aí dos 16, 18 meses, que chama bastante
a atenção dos pais, e aí os pais costumam procurar ajuda do profissional, mais ou menos nessa faixa etária, e eu percebo que os pais estão buscando ajuda mais cedo do que antes, assim, eu já atendo crianças com autismo há mais de 12 anos, então eu tenho notado que o atraso da fala, né, e a falta de interação social, às vezes os pais vão num parque ou num aniversário e a criança fica muito irritada, muito estressada, aquilo também chama a atenção dos pais. Agora, doutora, então né? Desculpa, Francine, pode falar. Não, e nos usam de instrumento, né, de comunicação, né? Ao invés de pegar o brinquedo, pega a nossa mão para que a gente pegue o brinquedo para ela. Então tem muito isso. Então, quer comer alguma coisa, né, e leva o adulto até aquilo. Mas só uma coisinha que eu achei interessante na fala da doutora, porque eu trabalho na AMA vai fazer 16 anos. E quando eu entrei na AMA, o número de assistidos que chegavam para a gente era numa faixa etária de 9, 10 anos. Hoje, o número de assistidos que chegam para a gente, 2, 3, 5 anos. Então, é uma diferença muito brusca, né? Nos últimos, posso dizer, nos 10 anos, a procura de pessoas com autismo com uma idade menor, né? O que faz toda a diferença no desenvolvimento dele. Quanto mais cedo ele ser desenvolvido, muito melhor ele vai ter aí de resultados positivos. Quanto mais grave, né, os sinais, quanto mais grave o quadro, os sinais se apresentam mais cedo, né? Então, hoje em dia, é muito comum uma criança que acabou de completar um ano e pouquinho, se os pais são mais atentos, eles já se queixam para o pediatra, né? E se o pediatra for alguém que também está inteirado um pouco do assunto, ele mesmo na própria anamnese, nas consultas de rotina, de puericultura, ele vai percebendo alguns sinais e vai apontando para os pais. Então, a gente já sabe que quanto mais cedo, né, o diagnóstico, melhor. Isso, é claro, cada caso é um caso, né, porque depende aí também da gravidade, né, em que nível que está, né, o autismo. Agora, como que é feito esse diagnóstico, doutora? É apenas um diagnóstico de análise de comportamento? Existe algum exame? Explica um pouquinho essa parte para a gente. Tá. O diagnóstico do autismo, hoje, ele é clínico. Não existe ainda, né, nenhum exame que detecta isso. Então, a gente não tem uma ressonância ou um exame de sangue para fazer esse diagnóstico, né? Tem alguns trabalhos de alguns testes, né? Tem um eye tracking que vai verificar aí o olhar da criança, para onde vai se dirigir, mas ainda não existe nada, nenhum exame de imagem ou de laboratório que faça esse diagnóstico, né? Ele é clínico e aí ele também pode ser auxiliado, né? A gente usa de várias escalas, testes que os médicos ou os próprios psicólogos aplicam como auxílio, né? Até para a gente identificar onde essa criança tem mais dificuldades ou tem mais habilidades para a gente trabalhar em cima disso. Muitas vezes, né, em casos mais leves, esses sinais, eles não ficam muito evidentes, né, e eles vão sendo mais perceptíveis ao longo da vida, porque ao longo da vida vai se aumentando a nossa demanda social. Então, a criança é quietinha, fala pouco, os pais acham estranho, não brincam, mas quando essa criança entra na escola, daí que a Francine tinha colocado anteriormente, a escola pode apontar, né, esse isolamento, a dificuldade de interação. E tem muitos casos, né, não são poucos, acho que a Francine também deve conhecer vários aí,
que passam despercebidos na infância, na adolescência, e foi até curioso que no último ano da pandemia, inclusive, eu atendi vários adultos que vieram para o consultório para fazer diagnóstico de autismo, né? Assim, geralmente trazidos por alguém, ou por um familiar, ou por um amigo. Eu atendi acho que uns 2 que vieram por demanda espontânea, né? Porque se achavam diferentes e lendo ou escutando sobre o transtorno do espectro autista, procuraram ajuda mais especializada, mas assim, muitos indivíduos passam desapercebidos aí na vida adulta, é bem curioso isso. Doutora Mary Lúcia e Francine, eu vou pedir só um minutinho para vocês, uma licencinha, que o programa Alesp Cidadania vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Alesp Cidadania. Estamos aqui com a doutora Mary Lúcia e a Francine para a gente conversar sobre autismo, né? Acho importante a gente continuar, mas eu queria colocar aqui uma questão, né? Existe aí medo das famílias, muitas vezes, desse diagnóstico. Então, eu queria que a Francine começasse falando da importância de diagnosticar o quanto antes, né, o autismo, até para deixar a criança mais confortável e ver onde essa criança precisa de mais ajuda. Então, eu queria que você falasse para essas famílias sobre essa importância, né, de investigar e de ir atrás aí de como melhor tratar, né, desse transtorno. Geralmente eu vejo que quanto mais cedo você investir no desenvolvimento, melhor, independente se a pessoa tem ou não autismo. É claro que a gente falando de um grupo de autismo, você está falando que a pessoa tem mais dificuldades que uma pessoa sem autismo. Então, quanto mais você investir, né, enquanto mais cedo ela for desenvolvida, a gente tem aí uma chance de resposta de um bom desempenho e desenvolvimento futuro para ela. Então, essa é a importância, né, da família. E que paralelo a isso, a gente tem como é que a família recebe esse diagnóstico, como que é falado para a família, né, o que ela precisa fazer, porque existem aí milhares de tratamentos, milhares de artigos, periódicos que mostram, né, diferentes tipos de formas de tratamento. Então, a família não é simples e também não é fácil receber desse tipo de diagnóstico, porque, que nem eu falo para todas as mães aqui, para os pais, né, quando a pessoa gera um filho, ela tem aí planos, sonhos, desejos, e geralmente o diagnóstico ele vem aí em 1 ou 2 consultas, e se a pessoa não for instruída ao ser, né, diagnosticada, né, após o diagnóstico, se a família não ser instruída, a mãe geralmente procura na internet o que e como que faz, e tem coisas boas e coisas que não são legais. Então, a família se perde um pouco, né? Então, a importância aí da família ser instruída, que o quanto mais cedo, e que o filho dela pode aprender, precisa aprender, mas que talvez aí esse processo de aprendizado seja diferente do que a maioria o sucesso é cada vez maior, né? Porque a gente está falando de ensino, né, de desenvolvimento, só que paralelo a isso a gente também tem os problemas de comportamento, porque se a pessoa não sabe se comunicar ou que ela não entende, né, não tem uma comunicação expressiva ou uma comunicação receptiva de entender o que o outro está falando, isso acontece com todo mundo, né? A gente vai ficar irritado, a gente vai ficar nervoso. Então, tem esse lado também comportamental, o que antigamente acabava se excluindo, né? A família tinha aí um medo, dificuldade, e acabava se excluindo ela e o filho,
Enfim, então tem também esse tipo de dificuldade e que na hora do diagnóstico, creio eu que o médico a diagnosticar precisa, acho que a doutora faz isso e a maioria dos médicos fazem isso, mas acho que a cereja do bolo, digamos, é na hora que você diagnostica e na hora que você instrui a família o que ela precisa fazer. Doutora Mary Lúcia, agora quais são as especialidades envolvidas, né, nesse diagnóstico e após esse diagnóstico também, na hora do tratamento? Eu até pergunto isso porque a gente está falando bastante na questão da fala, né? Muitas vezes a mãe percebe pela fala e acaba procurando um médico. Outras mães percebem, às vezes, parece que ela falou com a criança não entendeu ou não respondeu, ou isso pode acontecer na própria escola. Então, quais são as especialidades que muitas vezes são envolvidas tanto no diagnóstico quanto no tratamento? Eu acho que no diagnóstico atualmente, né, quem está mais habilitado a fazer isso ou é o psiquiatra infantil ou é o neuropediatra. Mas eu gosto de frisar que se a criança tiver um acompanhamento de puericultura no pediatra e se for um pediatra aí, que está atento aos sinais do neurodesenvolvimento, ele não vai diagnosticar, mas ele vai alertar a família para que ela procure ajuda, né? E aí normalmente essa criança vai ser encaminhada para um psiquiatra infantil ou para um neuropediatra que vai realizar, muitas vezes junto a uma equipe multidisciplinar, esse diagnóstico, né? Agora, no tratamento, são os psicólogos comportamentais, mais especializados em análise do comportamento, ou no ABA, o fonoterapeuta, o terapeuta ocupacional, né, porque essas crianças também podem apresentar aí alterações sensoriais, então, dificuldades com barulhos altos, com lugares com muita gente, que tem aquele ruído, ou a alteração sensorial visual, né, às vezes se incomodam com luminosidade, com cheiro, às vezes são aquela criança que pega um alimento, fica cheirando antes de comer, o tato, né, são crianças às vezes que têm uma hiper ou uma hiporreatividade à dor, uma sensibilidade menor ou maior à dor ou temperaturas. O terapeuta ocupacional vai ser alguém que vai poder fazer essa integração sensorial, que a gente chama, né, nas crianças autistas. O psicopedagogo também é bastante importante para apoiar aí esse acompanhamento, porque às vezes são crianças que têm dificuldades, como a Francine estava colocando, né, no aprendizado. O processo de aprendizado é diferente do que uma criança típica. Muitas vezes a criança com autismo, ela também apresenta transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são crianças mais inquietas, agitadas, com dificuldade de concentração. Então, o profissional da educação também vai ajudar bastante. Aí tem outras terapias envolvidas, né, com outros profissionais. Hoje em dia tem a ecoterapia, até a fisioterapia, que vai ajudar aí a trabalhar a coordenação motora dessas crianças, porque elas também podem apresentar uma dificuldade de coordenação motora. Acho que são esses profissionais. Eu não sei se a Francine quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que eu lembrei de todos. O geneticista, né, também é um médico que vai poder fazer uma avaliação aí se a criança apresenta alguma síndrome genética ou não, né, que parte das crianças com transtorno do espectro autista podem apresentar como comorbidade uma síndrome genética, por exemplo, síndrome do X frágil. Então, doutora, diversos são aí os tratamentos e tudo depende
de caso a caso, né, a ser analisado e o que é mais indicado. Agora eu queria que a Francine falasse, como ela é pedagoga, né, como que as escolas podem ajudar no desenvolvimento de crianças com autismo, né? A gente falou aí da importância do diagnóstico, mas e quando esse diagnóstico chega na escola? Como que é tratada essa criança? Eu vou dar um exemplo aqui da AMA, né? Nós olhamos para cada indivíduo e nós criamos um plano educacional terapêutico individualizado para ele. Então, é individual, dentro da necessidade de cada assistido. Então, hoje nós temos aí um sistema educacional terapêutico da AMA e que ele abrange todas as necessidades que aquele indivíduo necessita. Então, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, comunicação. A gente tem uma grade curricular que é como se fosse uma escola regular, né? Então, aí teria que olhar para o indivíduo, ver quais são as necessidades dele para que ele possa desenvolver e acompanhar dentro da sala de aula os colegas dele. É que quando a gente fala de escola, a gente está falando de inclusão, né? E aí a inclusão seria ele, no meu caso, né? Assim, ao meu ver, ele realizar as mesmas atividades, mas atividades adaptadas na qual que ele consiga fazer com os mesmos resultados que os outros colegas. Então, eles vão jogar bola, então ter um jogo adaptado para que ele possa jogar bola com os colegas. Ele vai acompanhar a aula de ciências, então como adaptar as atividades para que ele acompanhe essa aula de ciências. Seria esse o meu ponto de vista, né? Tá certo, Francine. Agora, doutora, quando você recebe, né, aí pais que realmente têm o diagnóstico de crianças com o autismo, no dia a dia, o que a senhora fala para os pais, né, ou as pessoas que convivem na casa junto com a criança, fazer para estimular ela também, para ajudar? Acho que a principal sugestão para esses pais com crianças pequenas é o brincar. Né? Essas crianças têm muita dificuldade no brincar simbólico, né? Que a gente chama uma linguagem mais técnica, mas é da imaginação. Então, são crianças que não são criativas, que levam tudo ao pé da letra. Então, é estimular as brincadeiras, né? O jogo de imaginação. Brincar de casinha, de boneca, de pista, de carrinho. As crianças costumam brincar, né? Gostar muito das brincadeiras corpóreas, né? As crianças autistas, mas estimular bastante o jogo simbólico dessas crianças, porque isso vai ajudar nessa questão, né, da criatividade, que elas são muito inflexíveis, muito concretas, né? Vai ajudar na subjetividade, na comunicação não verbal, a entender as expressões não verbais das outras pessoas, a se entender também, e assim na interação social com os outros indivíduos, porque às vezes as crianças autistas até conseguem, com as terapias, elas vão se aproximando dos pares, das outras crianças, mas elas não entendem as brincadeiras das outras crianças, porque aquilo não faz sentido para elas. Então, eu acho que o brincar simbólico, o jogo de criatividade aí é um bom início. Tá certo. E uma outra sugestão também é aumentar o repertório dessa criança. Muitas vezes elas são fixadas em algum assunto, determinado assunto. Então, meninos que gostam muito de futebol, sabem os jogadores de vários times, as copas, quem ganhou, quem perdeu, né? Ou o campeonato que está acontecendo naquele momento. Então, aquela criança fica fixada só num assunto e ela não consegue se aproximar e manter uma relação com as outras crianças, porque as outras crianças não querem saber só de futebol. Então, ajudar essa criança a aumentar o repertório, por exemplo, também pode ser uma sugestão. Tá certo, doutora. Agora a gente tem tocado bastante aqui, né, Francine, no AMA.
E eu acho importante que você explique, né, AMA, então, Associação de Amigos do Autista. Eu queria que você, como coordenadora do AMA, explicasse para quem está em casa o trabalho que vocês fazem, né, esse trabalho de conscientização, de acolhimento. Eu acho bastante importante você explicar o que é o AMA. A AMA é a Associação de Amigos do Autista. Ela é uma associação de pais e hoje nós atendemos aí mais de 300 pessoas com autismo, de todo o espectro do autista, desde o mais leve até o mais grave. O nosso objetivo é fazer com que a criança aprenda, né, se desenvolva tanto a parte do desenvolvimento dela, então aumentar aquisições do desenvolvimento e reduzir problemas de comportamento. Então, hoje nós temos um sistema educacional terapêutico da AMA. Ele é organizado por 6 componentes. E, como eu disse anteriormente, nós temos uma grade, então, que ela vai do mais simples para o mais complexo. E nós ensinamos e acompanhamos o desenvolvimento, né, do ensino que nós estamos propondo. Então, ele tem um PET, que é um plano educacional terapêutico individualizado. Esse PET ele é semestral, então nós criamos esse PET com objetivos dos quais ele precisa naquele momento, e a partir daí nós acompanhamos quinzenalmente a evolução dele, do processo dele, nós acompanhamos, e aí a gente vai aumentando o repertório e vai desenvolvendo as habilidades dele. Em paralelo a isso, a gente tem a redução do problema de comportamento, né? Porque a AMA acredita que todo problema de comportamento ele tem uma função, ele tem o porquê e ele precisa ser tratado. Então, paralelo a isso, a gente trata o problema de comportamento dele, e tudo isso a gente a gente passa para a família, com o intuito que a família fique ciente, principalmente agora nesse momento aí de pandemia. Então nós criamos um modelo online, foi novo para a gente, novo para a família, mas por mais que a pandemia seja algo muito ruim, muito difícil, com o atendimento remoto, né, com o trabalho que nós criamos, nós tivemos aí um número de pais participando, conhecendo e aprendendo sobre o trabalho muito grande. Então, hoje, quem ensina os seus filhos são os pais, diretamente, e a professora ela fica online auxiliando o pai o que fazer. Então, a gente teve aí uma busca muito grande. No início foi um pouquinho difícil, mas hoje a gente busca isso. E a gente também tem uma parte aí com a sociedade de oferecer a parte de pesquisas, de conhecimento, de compartilhar esse conhecimento com as pessoas em forma de palestras. Então, aí no site da AMA, as pessoas podem acessar o site clicando Você e a AMA. Aí tem cursos e palestras online, e lá tem uma boa parte de uma grande parte de palestras online gratuitas que falam sobre problemas de comportamento, alimentação, sobre pediatria, sobre psiquiatria, sobre assistência social, né, o que a família pode pedir, solicitar para o Estado, recursos. Então, a gente pensa no assistido, na sociedade, né, incluir ele na sociedade, na maior independência, no desenvolvimento, dar auxílio para a família, e também para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho através de palestras e cursos, que a gente tem a parte gratuita e a parte paga, mas a gratuita ela é bem maior, porque a gente quer compartilhar o que a gente tem aí durante esses 37 anos de AMA. Tá certo. Doutora Mary Lúcia, a senhora como médica, queria que a senhora falasse da importância desse trabalho que a AMA faz, né? Como a Francine explicou, toda essa parte de acolhimento, né? De estar perto mesmo da família, principalmente. Queria que a senhora falasse da importância desse acompanhamento. É super interessante, importante, né? Porque nas terapias voltadas para o autismo, os pais passam a ser multiplicadores, né? A criança não está 24 horas por dia com o terapeuta.
Então, achei bem interessante a fala da Francine aí, dizendo que eles se adaptaram, né, e ressignificaram um pouco esse tratamento durante a pandemia, e com certeza a AMA conseguiu fazer com que os pais aprendessem um pouquinho mais sobre o tratamento e para auxiliar essas crianças, né, e aí incentivá-las nas habilidades, aumentando a funcionalidade e melhorando o prognóstico dessas crianças. E para os próprios pais também se sentirem acolhidos, é importante sempre quando a gente recebe um diagnóstico desses, que é bem difícil, ou um diagnóstico médico, né, quando a gente está com comprometimento da saúde, assim, física ou mental, o acompanhamento em grupo, né, de outras pessoas, compartilhar as dificuldades, as dúvidas, essa multiplicação de saberes aí, acaba acalentando o coração dos pais, né, diminuindo a ansiedade. Então, eu acho que a AMA tem um papel bastante importante nesse sentido também. Tá certo, eu queria agradecer, então, a gente chegou aqui aos minutos finais do nosso Alesp Cidadania. Muito obrigada, Francine Mancini, que é coordenadora geral da AMA, por tirar um tempinho da sua agenda para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, né? E queria agradecer também a doutora Mary Lúcia Muniz, que é especialista em psiquiatria infantil, também foi fundamental aqui nesse debate. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome da AMA. E eu agradeço também a doutora, porque a gente estendeu o convite para ela. Então, agradeço a Alesp, agradeço a doutora, e que possamos ter mais momentos em que as pessoas possam conhecer o que é o autismo, como fazer, o que fazer, para que mais pessoas possam ficar mais calmas ao receber, né, o diagnóstico e saber o que fazer. Obrigada. Eu também quero agradecer bastante o convite, gostei bastante da nossa conversa de hoje. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade, que é muito importante a gente continuar conscientizando, né, e falando sobre autismo. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.